pensando a respeito de famílias. E esse trimestre inteiro, você vai perceber, eu tentei fazer aqui vou dizer um resumão. Não é bem um resumão, irmãos, porque para ser resumão falta muito. Mas é uma tentativa da gente lembrar de algumas das coisas que nós vimos ao longo desses 3 meses, principalmente à luz da lição de hoje, que é a nossa última lição. Obrigada. Que é a nossa última lição. Então, nessa oportunidade, que é o nosso encerramento, eu acho que seria proveitoso, porque, irmãos, breve, em 6, 7 dias, a gente já vai estar num outro assunto, pensando sobre um outro viés, olhando para outras questões. Não é dizer que esse assunto que nós vimos até hoje, nos últimos 3 meses, vai ficar esquecido, não é isso. Ninguém, agora mudou a revista, a gente ignora tudo que a gente falou e passa tal, não é isso. Aprendizado é acúmulo. A gente vai juntando, a gente vai somando, a gente vai acumulando, a gente vai avolumando as informações, os conhecimentos que Deus vai nos permitindo angariar. E ao longo desse ano a gente já somou bastante coisa. Agora, mudando o assunto, chegando para uma nova revista, um novo trimestre, é importante que a gente faça, pelo menos agora no final, uma recapitulação. Para a gente chegar no novo, tendo bem consolidado aquilo que Deus já falou até agora. Amém, igreja? Então, eu tento fazer isso à luz da lição de hoje. A lição de hoje, como nós já vimos, trata da amizade de Jesus com uma família de Betânia. Quem é essa família? Me ajude. É uma família composta por 3 nomes: Marta, Maria e Lázaro. Essa é uma família diferente. Antes da gente falar do relacionamento de Jesus com essa família, e a partir desse relacionamento, traçar algumas lembranças do que a gente viu até agora, antes disso, é importante que se diga que essa é uma família, não é uma família como a gente olharia hoje, esperaria, se fala de família, pai, uma mãe, os filhos pequenos ou os filhos maiores, não. É uma família de 3 irmãos. Nós não temos menção do pai e nem da mãe desses 3 irmãos. Nós não sabemos de quem eles são filhos. Não sabemos se eles têm tios, quem são seus primos, quem são seus sobrinhos. Não sabemos se eles são casados. Provavelmente são 3 irmãos solteiros, que eles vivem juntos, convivem assim. Você não tem menção que nessa época, sendo Marta e sendo Maria mulheres casadas, muito provavelmente uma teria sua casa, outra também, e haveria menção ao menos ao esposo delas. E Lázaro, quando morre, ninguém fala da mulher de Lázaro. Não tem uma viúva na história. Não tem alguém chorando, uma viúva, não tem os filhos que ficaram órfãos. Não tem. Pelo contrário. Quando Lázaro fica doente, e depois, quando ele vem a falecer, a família de Lázaro que se apresenta, primeiro mandando mensagens a Jesus, dizendo: olha, aquele que o Senhor ama está doente. E depois, para cobrar Jesus, dizendo: olha, se o Senhor estivesse presente quando a gente chamou o Senhor dizendo que ele estava doente, ele não tinha ficado doente, ele tinha ficado curado e não teria morrido. Quem é que faz o papel da família? Quem é de fato a família de Lázaro que se apresenta como família? As suas irmãs. Então, por esse conjunto, esse cabedal de informações sobre essa família, a gente pode deduzir que são 3 irmãos solteiros: Marta, Maria e Lázaro. Provavelmente os pais já tenham falecido. Mais uma vez, você não vê menção da mãe e nem do pai deles em nenhum momento. Talvez sejam jovens, talvez não sejam, nós não sabemos. O que nós sabemos é que esses 3 irmãos compõem uma família. Porque, irmãos, família diante de Deus não é, na sua cabeça, aquela família de comercial de margarina. Todo mundo branco, com os dentes brancos, todo mundo morando na Zona Sul, uma cobertura virando para a praia. Família não é isso. Família diante de Deus é a união de pessoas unidas com um propósito em Deus. Sejam eles irmãos. Irmãos são família. Amém ou não amém? Amém, irmãos. Amém. O marido, homem, e a mulher, mulher. É importante que se diga nos dias de hoje. Casamento heterossexual e monogâmico é família. Ah, mas eles não têm filhos, então não são uma família. Claro que não. Eles são família, mesmo que não tenham tido filhos. Por que não tiveram filhos? Eu não sei. Tem pessoas que Deus tem propósitos especiais. Tem pessoas que ainda não tiveram filhos, mas Deus terão. Tem pessoas que não gerarão filhos do seu ventre, mas gerarão filhos do seu coração. Essas configurações familiares, todas elas cabem dentro do projeto de Deus. É que a gente tem uma visão, que a gente diz assim: não, nasceu o filho agora e inaugurou a família. Peraí, irmão, veio para diante do altar, já é uma nova família. Ah, mas eu sou solteira. Ah, mas eu sou solteiro, então eu não tenho família. Peraí, você tem. Para começar, você foi inserido na maior de todas as famílias, que é a família de Deus. A Bíblia diz que nós fazemos parte da família de Deus. Nós recebemos a herança do Senhor, a hereditariedade do Senhor, a genética do Senhor, o nome do Senhor. Então, como que você não
tem família. Claro que você tem família. Agora, olhando para esse núcleo familiar, que é diferente do que a gente esperaria, é justamente Deus dizendo para mim e para você: 3 irmãos são uma família sim, e são amados pelo Senhor. Eles são amigos de Jesus. E Jesus não tem discriminação. Jesus não discrimina solteiro nem viúvo. Jesus não discrimina o órfão e não discrimina o que não tem filho. Jesus não tem problema com isso. Jesus quer saber: o coração está sincero, está vivendo em obediência à palavra de Deus, então não é parte da minha família. Nós somos parte da família de Jesus. Jesus vai dizer isso quando nós o obedecemos. Quando vieram os irmãos de Jesus, a mãe de Jesus, vieram lá: ó, tua mãe e teus irmãos estão te chamando. Jesus fez uma pergunta. Eu acharia até um pouco atrevido, né, irmã? Ele vira assim e fala: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Eu imagino que se eu fosse irmão de Jesus, eu ia falar assim: que abusado! Estava até ontem lá comigo na casa, na carpintaria do papai. Não. Jesus vai dizer: ó, vocês são os meus irmãos. Vocês são a minha mãe. Vocês que andam comigo, são meus discípulos, obedecem a minha palavra. Essa é a família que Jesus tem. E às vezes nós vemos de famílias, verdade seja dita, não foram famílias como deveriam ser. Às vezes nós vemos lares em que pais foram negligentes, em que não deram um exemplo. Talvez você esteja hoje aqui e você nem saiba quem tenha sido seu pai ou sua mãe. Talvez você tenha sido desprezado. Talvez você tenha tido uma péssima escola dentro do seu lar. Pode ser que esse seja o seu caso. Pode ser que você esteja aqui hoje dizendo: essa aula não é para mim, porque minha família foi horrível, então o que eu tenho para aprender? Primeiro, essa aula é para você sim. Eu repito o que eu digo: você foi inserido na família de Deus. E por causa dessa nova família, você tem uma nova identidade. E por causa do Pai que você tem, que é o Pai, Deus Pai. E por causa de Cristo Jesus e do Espírito Santo que habita em você, você pode começar uma nova história. E você não precisa repetir os erros da sua família. Você não precisa prosseguir no ciclo de maldição, no ciclo de destruição que porventura seus pais tenham começado lá atrás. Ainda que você não saiba quem eles tenham sido, não importa. Você tem um novo pai, você tem uma nova casa, você tem novos irmãos. Faça como Jesus: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Esses aqui que servem ao Senhor são meu pai, minha mãe, meus irmãos. Nós somos a família de Deus. Amém, igreja? Por isso que é importante a comunhão, por isso que é importante nós estarmos juntos. Bom, dito isso, Lázaro e suas irmãs, ou Marta e seus irmãos, ou Maria e seus irmãos, como você quiser chamar essa família, eles são uma família, e o texto vai dizer que eles desenvolveram uma amizade com Jesus. Nós temos algumas evidências disso. O próprio texto que nós lemos, João, capítulo 11, é a segunda leitura que compõe a leitura bíblica em classe. João, capítulo 11, versículo 5, vai dizer: ora, é o textual, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Glorinha, sou eu, amém. Mas se eu estou falando Glorinha, você não se assusta, estou falando comigo mesmo. Glorinha, como que eu sei que Jesus tinha um relacionamento afetivo? Como é que eu sei que Jesus tinha intimidade? Como é que eu sei que Jesus tinha amizade com eles? Primeiro, o texto bíblico já começa dizendo: e olha, a gente sabe, Jesus amou o mundo, Deus amou o mundo, Jesus amava todo mundo, mas não é todo mundo que recebeu esse título na Escritura de ser amado de Jesus. Esse texto vai dizer: Jesus amava a Maria, a Marta e a Lázaro. Isso mostra para mim e para você que eles tinham um nível de destacamento, um nível de intimidade, um nível de proximidade com Jesus que não era qualquer um que tinha, não. A gente diz isso, né? Deus ama a todos. É verdade. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho. Mas isso quer dizer que todos serão salvos? Não. Claro que não. Deus ama a todos, mas aqueles que correspondem a esse amor serão amados com um amor especial. Sim. A Bíblia vai dizer: eu amo os que me amam. O que ele quis dizer com isso? Quer dizer que ele não ama os que não amam? Claro que Deus ama. Mas o amor é diferente. Irmãos. O amor que vem da intimidade, que vem do relacionamento, que vem da contrição, que vem do arrependimento, que vem da fidelidade. Meu irmão, vai conhecer um novo tipo de relacionamento com Deus. E Marta, Maria e Lázaro me mostram que Jesus tinha uma amizade, uma afeição especial por eles. Esse é um versículo. Outro versículo, uma outra evidência de como essa família era amada por Jesus. Tinha uma amizade com Jesus. Jesus vai dizer a respeito de Lázaro, João 11, versículo 11. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. De tantos títulos que Jesus podia ter dado para Lázaro,
Jesus chamou Lázaro de seu amigo. Ele não disse a profissão de Lázaro. Diga-se de passagem, hoje, nos nossos dias, é assim que uma pessoa é identificada a um nível social. Quando você faz uma reportagem na televisão, e aí aparece alguém assim, tá lá, exemplo clássico, quebrou o trem no Rio de Janeiro, todo dia. Alguém vai lá, supervisa, não sei o que, aí entrevista uma pessoa, que está lá no valor. Quando a pessoa é entrevistada, o que aparece embaixo? O nome e o que, gente? E a profissão. Quando a pessoa é dona de casa, aparece dona de casa. Não vai aparecer desocupado. Não vai aparecer estudante, estudante. Se é o quê? Professor, professor, cabeleireiro, pedreiro, pintor, vai aparecer alguma coisa ali. Por quê? Porque as pessoas são aquilo que elas podem produzir. Essa é a sociedade que a gente vive. As pessoas são avaliadas em função da sua produtividade. A pessoa é aquilo que ela faz. Então Jesus podia ter dito, lembra do Lázaro? Lázaro que é pedreiro? Então, Lázaro padeiro, Lázaro. Não tinha só um Lázaro, devia ter vários Lázaro. Inclusive esse nome não é tão comum assim na Bíblia, porque a gente já conhece um outro Lázaro, que é citado no Novo Testamento. Vocês lembram? Da parábola do rico e do pobre. Pois é, então do Lázaro. Então, Jesus podia ter dito, não, para diferenciar Lázaro dos demais, eu não vou dizer que ele é engenheiro, padeiro, pintor, qualquer coisa, não. Eu vou dizer Lázaro, meu amigo, mas Lázaro, nosso amigo, o que mostra que Lázaro também estava inserido na comunidade dos discípulos. Lázaro fazia parte da igreja que Jesus estava montando. E tinha um relacionamento com Jesus e, por isso, tinha um relacionamento com os discípulos de Jesus. Isso é algo que precisa ser dito nos dias de hoje, irmãos. E nós saímos de uma pandemia de 2 anos e meio, de gente que achava que para cultuar a Deus podia fazer só em casa sozinho. Achava que para... Eu ouvi isso. Não, eu sou igreja sozinho. Peraí. Não. Você é templo do Senhor. Sozinho, individualmente, com certeza você é. Porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito. Mas igreja você só é se você for membro uns dos outros. A igreja é o coletivo, é o corpo coletivo de Cristo. É o corpo místico de Cristo, espalhado em toda a terra. Então, nós só somos igreja se participamos da vida dos outros. Não tem essa ideia de, Cristo em casa. Cristo em casa, mas Cristo também na casa que Ele edificou para si. Cristo também no templo que nós separamos e levantamos com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, para que Ele seja glorificado aqui também. Cristo em todo lugar. Mas a gente quer restringir a nossa vida espiritual a uma vida individual. Graças a Deus, você que está aqui hoje, você já está fora dessa cilada. Você já aprendeu que esse negócio de cultuar a Deus só você sozinho, você mesmo, só você sabe que isso não é furado. Sai disso daí, meu irmão. Seja como Lázaro. Quem é amigo de Jesus é amigo dos amigos de Jesus. Vou repetir. Quem é amigo de Jesus é amigo dos amigos de Jesus. Por isso, quando Jesus se refere a Lázaro, ele não diz Lázaro, meu amigo. Não. Lázaro, nosso amigo. Se é meu amigo, é teu amigo também. Tem uma frase aí fora que o pessoal diz assim, amigo do meu amigo é meu amigo. E tem o contrário, né? Como é que é? Inimigo do meu inimigo é meu amigo. Aí já começa a ficar confusa. Deixa pra lá. Mas você precisa saber, é amigo de Jesus? Então é meu amigo também. E vamos combinar que Jesus às vezes tem uns amigos esquisitos. Tem um pessoal na igreja, irmãos, que a gente se pergunta, Jesus, será que era para estar aqui? Será que não é bom endereço? Será que não era? A gente até pede, afasta de mim este cálice. Bota fulano numa congregação, bota fulano em outro canto, pelo amor de Deus, que pessoa difícil. Irmãos, tem gente que é difícil de lidar. Engraçado que essas pessoas sempre são os outros, né? Não é a gente. Eu conheço alguém assim, eu conheço Glorinha. Tem gente que tem um temperamento ruim, obstinado. Você fala com a pessoa fala, não, tá bom, faz do jeito que ela quer fazer. Depois você quer, você é bem feito, eu avisei. Mas é teu irmão em Cristo, você tem que ter paciência. É amigo do teu amigo, então vai ser teu amigo também. Eu sei, irmãos, e aí a gente tem que ser muito sincero, já que a gente está falando de amizade, na aula de hoje, sem hipocrisia. A gente não vai se relacionar com todo mundo no mesmo grau de intimidade. Tem pessoas que você vai chamar para sua casa, e tem pessoas que vão ser seus irmãos em Cristo que você não vai chamar para sua casa. Glorinha, isso não é pecado? Não, não é. Por quê? Porque amar é diferente de gostar. Vê se entende o que eu estou dizendo. Deus te manda amar meu irmão, mas você pode amar sem gostar dele. Vê se entende isso. O que é gostar? Gostar é ter afinidade. Torço pro Flamengo, torço pro Flamengo. Não, mentira, eu torço pro Vasco. Aqui a gente é carente. Mas se eu torço pro Vasco, meu irmão torce pro Vasco, quando a gente for no Maracanã, aí eu vou ficar do lado dele. Agora, se tem um que torce pro Flamengo e eu torço pro Vasco, eu sou obrigado a assistir jogo junto com ele? Pra quê? Pra trazer luta pra nossa vida? Eu tô falando isso, mas eu odeio futebol, acho que eu nunca vi nenhum jogo até o final. Mas assim, eu tô dando um exemplo. Então, gosto é questão de afinidade. Tem pessoas que vão ter a mesma profissão, que vão falar a
mesmo contexto, ter a mesma educação, e por causa disso não tem afinidade. Vão estar juntos, eles gostam de fazer o quê? Eles gostam de jogar bola, então eles vão se juntar para jogar bola. E o irmão que não gosta de jogar bola? O irmão que não gosta do mesmo tipo de música, que um que gosta da música devagar, o outro gosta da música acelerada, um que gosta de andar de ônibus, o outro gosta de andar de bicicleta. Glorinha, o que já fazer isso? Não vai se amar? Vão se amar, às vezes sem se gostar, mas vão se amar. Amar quer dizer o quê, irmãos? Quer dizer socorrer no momento da angústia. Amar quer dizer orar uns pelos outros. Amar quer dizer interceder uns pelos outros, lutar as batalhas uns dos outros. A gente vai se amar, mesmo sem se gostar, tá me entendendo? Você não precisa gostar das coisas que eu gosto, mas eu vou te amar. Se você precisar de uma cesta básica e eu tiver na minha casa e puder te dar, eu vou ter que te dar, porque eu te amo em Cristo. Mesmo que eu não goste de você. Irmãos, isso é um nível de maturidade que a gente, como igreja, precisa aprender a desenvolver. Tem pessoas que nós estamos convivendo na diferença com pessoas em diferentes níveis de santificação. Tem gente que já está tão perto de Cristo. Se tu dá 3 tapas, a pessoa não oferece mais 3 tapas que ela nem tem. A pessoa está santa, a pessoa está muito elevada no nível de espiritualidade, de santificação dela. Mas santificação é um processo. Se ele já está lá na caminhada, lá na frente, tem outro que está começando agora. Isso não tem a ver com o tempo, hein? Tem novo convertido que já está se santificando num nível que você fica assustado. E tem povo velho de igreja que parece que já está no beabá da santificação. Isso acontece. Não tem a ver com o tempo. Pode ter a Bíblia vai dizer que contra estas coisas não há lei, se referindo ao fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito que vai se desenvolver na vida de todo cristão, paz, amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, enfim, benignidade, bondade, já falei, mansidão, bondade, domínio próprio, estou me repetindo, mas você entendeu, temperança, amém. Esses aspectos do fruto do Espírito, a Bíblia vai dizer, contra estas coisas não há lei. Claro, se refere também à lei de Moisés, mas se refere também ao fato de que cada um vai dar fruto no seu tempo. Cada espécie tem a sua lei, isso é muito importante. A tangerina demora tanto tempo para dar fruto, diferente do morango. Eu nem sei quanto tempo o morango demora. Eu não sei quanto tempo a tâmara demora, a manga, o abacaxi. Eu sei que cada um vai dar fruto no seu tempo. Então tem gente convivendo com a gente que já está na caminhada e você fica assustado com o fruto que essa pessoa está dando. Meu Deus, quanta paz, quanta alegria, quanta bondade, quanto domínio próprio. E às vezes a pessoa tem 2 anos de crente. E o outro que está lá 20 anos não consegue passar um dia sem falar mal de ninguém. Não é humilde. Não tem domínio próprio. Não é bondoso. Não é nem benigno e nem bondoso. Qual é a diferença de benignidade e bondade? A benignidade tem a ver com a intenção do coração. O benigno é aquele que é puro. É aquele que é bom por dentro. Ou seja, a intenção dele é sempre fazer o bem. E às vezes, irmãos, a gente tem intenção, mas não tem oportunidade de fazer. Às vezes a gente queria fazer, mas não tem como. É verdade ou mentira? A gente vê às vezes as crianças no sinal, dá vontade de pegar todas elas e enfiar dentro de casa e criar um orfanato. Mas às vezes você não vai ter como fazer isso. A benignidade é a intenção, é a disposição do coração, é a disposição da alma em fazer o bem, é a inclinação, é a ternura, é o desejo de ajudar. Isso é benignidade. A bondade é o quê? É o realizamento, é a realização, é o fazer. Então eu costumo dizer que a recompensa da benignidade é a bondade. Quando a gente coloca diante de Deus a disposição do nosso coração, a inclinação da nossa alma, Senhor, eu quero fazer, me ajuda a fazer. Senhor, Deus vai abrir oportunidade de você ser bom, de você ajudar, de você contribuir, de você chegar junto, de você arrastar a cadeira, de você limpar o chão, de você fazer alguma coisa. Esse ato, o fazer algo, isso é bondade. Você sabe se alguém é bom, se ele faz coisas boas. Mas se ser benigno, só Deus sabe. Porque só Deus conhece a intenção do coração. Tem gente que faz atos de bondade, mas não é benigno. Por quê? Porque a pessoa faz para parecer. Irmãos, com todo o respeito que nós temos a muitos colegas e amigos nossos de outras religiões, o que as demais religiões pregam? Faça o bem. Faça o bem. Não, sem olhar quem? É verdade, é até bonito, né? Você, nossa, que bonito isso, uma coisa. É meio cristã. Faça o bem. O espírita faz o bem. Eu tinha uma amiga minha kardecista, uma pessoa maravilhosa. Ela ajudava, fazia coisas assim que eu, como crente, ficava às vezes com vergonha. Falava assim, meu Deus, ela dava metade do salário dela se deixasse, só para questões sociais. Mas ela fazia aquilo para ser salva. E ela dizia o seguinte, olha, se eu fizer o bem, eu vou ter uma recompensa. Então qual é a intenção do coração dela? Não é fazer o bem de maneira desinteressada, embora parecesse isso. É fazer o bem para ganhar alguma coisa no final. No final, ela ganha o quê? A salvação. O lema do Kardec é, fora da caridade, não existe salvação. Não estou doutrinando ninguém isso aqui, em nome de Jesus.
Se editarem essa mensagem na hora que estão pregando na Assembleia de Deus, irmão, pelo amor de Deus, eu estou mostrando o problema dessa afirmação. É que eles fazem o bem para ser salvos. O cristão não. O cristão não faz o bem para ser salvo. Ele faz o bem porque ele já foi salvo. Ele faz isso em gratidão ao Deus que o salvou. A recompensa ele já recebeu. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Nós fazemos as coisas não para receber recompensa. Nós fazemos porque já fomos recompensados. Teu galardão está certo. A tua recompensa está certa. Tudo que você faz não é para. Às vezes a gente diz assim, vou aumentar minha recompensa. Não vai não. Quem comprou tua recompensa não foi você. Foi o sangue de Jesus no Calvário pela tua vida. Você não tinha condição de acrescentar nem um côvado da tua existência, quanto mais comprar um terreno no céu. Você acha que eu vou trabalhar muito para ter direito a um centímetro no céu? Vai ficar só meu pé lá. Não, irmão. Tu vai trabalhar muito porque Jesus te salvou, te limpou, te remiu, te libertou. E agora, em gratidão a Ele, você vai entregar a sua vida. É por isso que a gente faz. Isso é a verdadeira benignidade. Fazer o bem, por quê? Temos corações transformados. Não é fazer o bem para ser bom. Isso não existe. O próprio Jesus vai dizer, bom? O que você está me chamando de bom? O que Jesus quis dizer com isso? Bom só um que é Deus. Com isso, ele estava mandando uma mensagem um camarada que achava que era bom. Dizer para ele, tu acha que tu é bom? Não é não. Bom só Deus é. Como Jesus era Deus, ele estava tranquilo, ele era bom mesmo. Mas entre nós, homens, nenhum de nós é bom. A gente pede a Deus um coração benigno. Quando esse coração, com intenção pura, com a disposição genuína diante de Deus, de ajudar, de fazer, de contribuir, Ele nos retribui com oportunidade de exercer atos de bondade. Nós somos transformados, irmãos, pelo Espírito Santo, e não pelos nossos esforços. Você sabe disso. Agora, tudo isso, volta aqui para Jesus dizendo para Lázaro, nosso amigo, tudo isso quer dizer o seguinte, você, repito a minha frase inicial, você tem que ser amigo de quem é amigo de Jesus. Ainda que os amigos sejam estranhos, ainda que torçam para times diferentes. E aí vem a frase que às vezes a gente não entende. Ainda que a gente não goste deles, a gente tem que aprender a amar. Tem pessoas que eu amo e gosto. Tem gente que eu só amo. Irmãos, eu sou sincera. Se me perguntar na tua festa de aniversário que chama fulano, não, porque ele é muito chato. Mas se fulano precisar de um cobertor no frio, eu vou dar o meu cobertor para ele. Você entendeu a diferença? Não é porque eu gosto, é porque eu amo. Gostar, não gosto. Estou sendo sincero. É melhor que a gente seja assim. Que a gente consiga dizer o seguinte, olha, fulano me fez mal. E dentro da igreja a gente se fere, tá? Que a gente não deixa de ser humano. Mais uma vez, estamos em estágios diferentes de maturidade espiritual. Estamos em estágios diferentes de santificação. Tem gente, irmãos, que está preparado para enfrentar determinadas situações sem ofender ninguém. E tem outros que não. Que passam pela situação dando pancada em todo mundo. Aí depois que todo mundo está roxo, sangrando, com o dente quebrado, a pessoa volta para a igreja e não cara de pau. Como se não tivesse falado de ninguém, como se não tivesse feito nada. Aí o que você tem que fazer? Perdoa, por quê? É teu irmão. É amigo do teu amigo. Está no estágio, ainda vai aprender. Ele está num estágio de maturação diferente. Então, irmãos, em nome de Jesus, vamos exercer a paciência. Dizer, Senhor, não gosto de fulano, mas me ensina a amar. Você não precisa gostar, você precisa amar. Amém, irmãos? Que Deus nos dê muitas pessoas para a gente gostar. É bom gostar das pessoas. É bom gostar, é bom. Não estou dizendo que você tem que... Não, agora a Glorinha falou que eu não posso gostar de ninguém. Tem que só que amar. Não falei nada disso. Você tem que... Procura gostar. Senhor, abre meu coração, abre os meus olhos para eu ver uma coisa boa nesse ser humano. Para eu ver as qualidades. E dentro da nossa casa, irmãos. Sabe por quê? Marido, esposa, a gente escolhe. Mas filho... E filho, meu irmão, às vezes você não vai gostar deles. Eu estou sendo sincera. Tem vezes você vai olhar e falar assim, como saiu de mim? De onde que veio esse negócio? Aí a gente sempre culpa o outro, né? Isso aí é da tua família. Esse gene, essa vontade, isso aí é da... Eu sabia, isso aqui é a cara do teu tio. Isso é teu pai que fazia, isso é da tua mãe, não é isso? Eu conheço, irmão, conheço. Eu sei que eu fiz família de casa. Tudo que eu fazia certo era minha mãe. Tudo que eu fazia errado era a família do teu pai. Ou vice-versa. Meu pai não, tadinho, ele era muito tranquilo. É muito tranquilo. Mas o que eu estou brincando com isso? Às vezes você não vai gostar dos seus filhos, mas você tem que amá-los. Você não vai concordar com o que eles estão fazendo. E você vai corrigir. E você vai falar, mas você não vai deixar de amar. Você vai ter que ter coragem de dizer, até para o teu marido, para a tua esposa, às vezes, não gosto de você. Hoje eu não gosto de você. Porque a sua atitude está errada. O que você está fazendo está errado, mas eu vou continuar te amando. Eu vou continuar te apoiando. Eu vou continuar te suportando. E por causa de uma aliança, por causa de um compromisso que você fez no altar diante de Deus, você vai levar isso até o fim, amando, até que venha a afeição. Irmãos, é impressionante isso. A gente acha que a gente mantém uma família com base na paixão. E não é verdade. É com base no compromisso. Amar é decisão. Eu decido amar até o fim.
Quando você decide amar, você pode orar a Deus: Senhor, acende de novo a paixão. Senhor, me faz gostar. Agora que eu decido amar, me faz gostar. A gente pode orar isso? Senhor, agora que eu decido amar meu irmão, minha irmã, meu filho, meu pai, meu cônjuge, agora que eu decido amar, me ensina a gostar. Amar é mais importante do que gostar. O problema é que a gente vive numa sociedade que a gente só se aproxima daquelas das pessoas que a gente gosta. Hoje a gente gosta, amanhã a pessoa fez uma besteira, a gente deixou de gostar. O amor não é assim. O amor muda para cima. Amém ou não amém? Glória a Deus. Vamos olhar então para Lázaro, nosso amigo. Então, nós temos aí algumas evidências, né? Jesus ama essa família. O texto vai dizer: Lázaro, nosso amigo, dorme. Tem uma terceira evidência que o comentarista aponta, que é a dor que Jesus sente quando ele está diante do sepulcro de Lázaro e ele vê os judeus, ele vê todo aquele séquito, aquele cortejo fúnebre, e vê a família, vê Marta, vê Maria. Quando Jesus vê essa família sofrendo, qual é a reação de Jesus, irmãos? Ele chora. Amém? Todo mundo conhece o texto? A Bíblia vai dizer o versículo mais curto, né? Jesus chorou. Então, isso é mais uma demonstração do afeto. Os próprios judeus vão dizer: veja o quanto o amavam. Então, as lágrimas de Jesus, o pranto de Jesus, isso não pode ser desperdiçado. Isso não é qualquer coisa. Isso não é algo para cair no vazio. Isso é uma marca, é uma prova, é uma evidência do quanto que Jesus amava essa família. Agora que a gente sabe que Jesus realmente tinha uma amizade profunda por eles, a gente pode pensar em algumas coisas. A verdade prática vai dizer que a amizade com Jesus evoca. O que quer dizer evocar, gente? Evocar significa produzir, gerar, fazer brotar, suscitar. A amizade com Jesus, vai dizer o comentarista, ela vai suscitar algumas coisas. Primeiro, ele vai falar comunhão, conselho, simpatia, reciprocidade nos relacionamentos. Eu costumo dizer que a amizade consiste em pelo menos 3 palavras. Primeiro, afetividade. Segunda, reciprocidade. Terceira, fidelidade. Primeiro, a amizade consiste em afetividade. O que significa isso? Amor, afeto, ternura no coração, desejar o bem do outro, olhar com um olhar de misericórdia. Quando é nosso amigo, verdade seja dita, a gente não, amigo de verdade, é porque também tem a ver com outras coisas, tem a ver com fidelidade, com responsabilidade. Mas amigo de verdade, até quando pisa na bola, a gente se apieda. Sim ou não? A gente tem compaixão. Errou, mas é meu amigo. Quem é que nunca falou isso? Errou, mas é minha amiga. Ou seja, eu sei que está errado. Eu tinha uma frase que a gente dizia, né, em casa, quando a gente era menor, e se você é minha irmã mais velha, né, vai dizer assim: só eu posso brigar com a minha irmã. Como que fica assim: eu sei que ela está errada, deixa que eu resolvo. Mas ela é minha irmã. Eu, quando tiver que resolver, eu vou resolver em amor. Não é você, pessoa ali da esquina, dando 3 chupapos na minha irmã, não. Eu bato nela, você não. Amigo que é amigo tem afetividade. A gente tem ternura. A gente olha com um olhar de misericórdia. Então, isso é bonito, irmãos. Porque às vezes, verdade seja dita, a gente tem muita facilidade em julgar os outros com critérios de justiça. A gente quer justiça para os outros, misericórdia para nós. Sim ou não, igreja? A gente tem que ser sincero. A gente cobra muito dos outros e cobra pouco de si. Quando é nosso amigo, a gente tem uma tendência a cobrar menos. Não estou dizendo que ele não precisa ser cobrado, mas a cobrança deve ser em amor. A Bíblia diz que a gente deve falar a verdade em amor. Isso significa o quê? Falar a verdade de maneira mansinha? Também, mas não é só isso. Isso quer dizer falar a verdade visando o bem do outro. Não é falar a verdade para pronto, agora eu estou leve. Esvaziei. Tem gente que diz assim: eu falo mesmo, dou a quem doer. Isso não é amor. Amor é você falar, às vezes sofrendo mais do que o outro. Sofrendo porque o outro não está sofrendo porque você percebeu do problema que ele está metido. Ele não percebeu que ele está andando para o precipício. Mas você que vai falar a verdade, você sabe, você está sofrendo por outro, por ele. E porque você ama ele, você vai falar a verdade. Percebe que é diferente? É diferente você ser sincero porque você quer desabafar. Porque você quer ser a pessoa que diz: ninguém vai falar, eu vou falar. Isso não é falar a verdade, não. Isso é falar pelo seu bem. Deus quer que você fale pelo bem do outro. Deus quer que você... Isso serve até para pregação, principalmente para a pregação do Evangelho. Quando a gente vem para diante da igreja, você que é professor de uma classe escola dominical, você que é a mamãe, que é o pai, que é o evangelista, você que é o pregador, você que, onde você estiver, você tem a oportunidade de falar alguma coisa, pense se você está falando isso para o seu bem ou para o bem do outro. Isso faz muita diferença. Por isso que pais não corrigem os filhos em ira, porque senão isso seria espancamento. Tem muita gente que perde o limite
e entra na violência. Tem gente que confunde, não, a Bíblia manda a gente vai chegar com a vara, então vem aqui. E aí todas as frustrações da tua vida, você desaga no lombo da pobre da criança. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele açoita aos que ama, aos que recebem por filho. Deus corrige quem ama e açoita os que recebem por filho. Olha só, é por amor ou por ser filho, entendeu a diferença? Então, até quando a gente corrige, você tem que saber o limite, o equilíbrio. Não, eu estou fazendo pelo bem dele, pelo bem dela. Se eu estou causando mais dano do que bem, então não é por ela que eu estou fazendo, é por mim. Quando a gente está pregando e a gente quer, aparecer, quer falar alguma coisa, quer fazer não sei o quê, e a gente às vezes joga uma história que não tem que jogar no público. Era para ser um negócio do gabinete. Você está só para criar uma atmosfera de maravilha. Você está fazendo isso pelo bem da pessoa ou você está expondo a pessoa desnecessariamente? A gente tem que pensar, irmãos. Eu dando aula esses dias os profetas menores lá na nossa igreja, a gente estava estudando sobre um profeta chamado Amós. Amós, eu acho que sim, é Amós, capítulo 7, se eu não me engano. Amós é um dos profetas mais duros do Antigo Testamento. Ele era boiadeiro, ele plantador de sicômoros, que eram figos bravos, eram figos para pobres. Ele vem de Teucoa, que é uma cidade muito pobre, lá no norte, lá no sul de Judá, e ele vai lá para o norte, para as 10 tribos do norte, antes de elas serem dissipadas pelo Império Assírio, e ele vai traz uma mensagem muito dura, mensagem de justiça social. Amós é profeta tipo pé no peito. Ele não tem meias palavras, não. Ele começa condenando todas as nações em redor para depois apontar o dedo para Israel. Ele bota o dedo na ferida. Ele fala contra juízes, ele fala contra sacerdotes, ele fala contra governantes. Amós não tem medo de ninguém. Amós é o tipo de profeta que tu olha e fala assim, misericórdia. Ninguém quer ter de Amós, que vai sobrar para você. Mas quando você vai lendo o texto de Amós, chega um momento que ele se coloca, ele tem uma visão, ele vê Deus destruindo tudo, queimando tudo, botando tudo a perder. Porque é isso que Deus ia fazer com a tribo do norte, com as tribos do norte. Se elas não se arrependessem. E como elas não se arrependeram, foi o que aconteceu. E Deus mostrou para nós. Irmãos, eu penso que um profeta com palavras tão duras ia dizer, Senhor, taca fogo nesse povo, quebrando o povo mesmo, ele povo miserável. Sabe o que Amós faz? Amós começa a interceder. Ele ora, ele chora, ele diz assim, Senhor, tem misericórdia de Jacó, porque ele é pequeno. Sabe o que ele diz? Pois é pequeno, ele está dizendo assim, Senhor, eu sei que eu estou chamando eles de burros, mas eles são burros porque eles não sabem o que estão fazendo. Porque dizendo assim, Senhor, quando eu vou para frente deles, eu sou grande, eu sou valente, mas no secreto, no oculto, eu me dobro diante de ti para interceder por esse mesmo povo. Irmãos, esse tem que ser o nosso coração. A gente tem que ter uma denúncia nos lábios, tem que ter, para denunciar o pecado, mas o nosso coração tem que ser coração de intercessor. E quando a gente denuncia o pecado, a gente chora por dentro, dizendo, Senhor, você é pedra, Senhor, Jacó é pequeno, ele não sabe o que está fazendo. Senhor, tem misericórdia desse povo. Na nossa família, a gente tem que ser assim. Recriminar o que está errado, mas por dentro dizendo, Senhor, faz ele enxergar o que ele não está vendo. Senhor, abre os olhos. E que, às vezes, as pessoas não vão ver a nossa intercessão. Não sabem que enquanto a gente está aqui com cara de mal, com cara de bravo, por dentro a gente está chorando. Por dentro a gente está querendo que fosse diferente. Por dentro a gente está sentindo um peso, que é o peso da palavra da condenação. E que a gente sente essa condenação dentro de nós, porque nós somos parte desse povo. Amós sabia disso. Senhor, tem misericórdia de Jacó. Ele é pequeno. Eu faço essa oração tantas vezes por mim. Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pequeno. E por que eu não faço pelo meu irmão? Por que eu não faço pelas pessoas em redor? A amizade é isso, irmãos. Afetividade. Colocar o nosso coração na dor do outro. Isso é misericórdia. E é isso que Deus quer que a gente também desenvolva uns pelos outros. A amizade também é, atenção, reciprocidade. Nenhuma amizade dura se não houver reciprocidade. O que é isso? Mutualidade. O que é isso, Clarinha? Só palavras difíceis. Não. É dizer o seguinte, tem que haver uma troca. Tem que ser das duas partes. Amizade que só você faz por um e o outro não faz nada por você, você pode ser amigo dele, mas ele não é teu. Irmãos, a gente tem que, mais uma vez, amar as pessoas, mas dá uma olhada na tua lista aí de amigos e verifica se todo mundo é teu amigo mesmo. Tem gente que você faz, e a pessoa... Não, a gente passou por uma situação, estamos passando, vencendo, graças a Jesus, lá em casa, de enfermidade muito séria. Meu pai fez uma cirurgia no começo do mês, uma cirurgia que estava marcada, mas ainda assim, era uma cirurgia de grande porte. Ele tirou uma parte grande do intestino dele. Então, é uma cirurgia que inspira muitos cuidados. Porque estava dando crises sucessivas de verticulite e a médica falou, não, essa parte que inflama muito do intestino a gente vai tirar para evitar problema. E graças a Deus a recuperação dele estava boa. E não tivemos problemas com isso. Orando, entregando a Deus,
não precisou ir para o CTI. Normalmente, depois da cirurgia, a pessoa já vai direto para o CTI, mas ele foi direto para o quarto, o senhor botou a mão, a coisa estava indo bem. Nesse inteirinho, em que meu pai está doente, quem é que fica doente? Minha mãe, com diverticulismo. Minha mãe já tinha antes, e já tinha até a possibilidade de operar, mas em função, a médica falou, não vou botar dois operados dentro de casa, para você e para sua irmã, é muito pesado. Então, a gente opera primeiro seu pai, que estava tendo mais crise, e depois opera sua mãe. Irmãos, no meio da situação que a gente está lidando com meu pai, minha mãe baixa com a crise lá de diverticulite, tem que internar também. A gente passou um momento lá em casa que era um internado num quarto e o outro no quarto do lado do hospital. Eu nem conto. Vento, luta, dificuldade. Nessa hora, quando eu recebo a notícia, minha irmã dizendo, eu era acompanhante do meu pai e a minha irmã acompanhante da minha mãe. Entrando com a minha mãe internada, correndo atrás de lugar, sabendo qual é o quarto que ela ia ficar, como é que ia mexer. Começa a pensar, Jesus, para quem que eu vou ligar? E nessas horas, irmão, sozinho você não consegue. Já tinha gente intercedendo, já tinha gente orando, mas agora a notícia é diferente. Antes estava orando pela recuperação do meu pai, agora eu preciso que se entre comigo no jejum. Você entende? Que agora a coisa apertou. Antes era aquela oração que a gente faz quando lembra. Agora a gente precisa de oração intencional. Agora a gente precisa de um clamor intencional. Agora eu preciso de irmãos que eu sei que vão dar as mãos junto comigo, dobrar os joelhos e falar, quanto tempo você pode jejuar? Você pode jejuar? O que você pode fazer? O que a gente pode fazer junto? Vamos comprar essa guerra, vamos entrar. Irmãos, eu gostaria de dizer que eu tinha 200 pessoas para pensar, mas não tinha. Não tinha. As pessoas com quem você pode contar no momento da crise, que você sabe que vão orar por você, que você sabe que vão se oferecer para estar junto com você, que vão se disponibilizar para te ajudar, esses são os teus amigos. E eu sei que tem muita gente boa, muita gente bacana, muita gente legal, mas na hora que eu olhei assim, eu falei, é fulano. Fui ligando, fui chamando, fui clamando, e Deus foi dando vitória, Deus foi dando livramento, e o Senhor vai dar a resposta final, eu creio. Mas o que eu quero mostrar com isso para você? Tem que ter reciprocidade. Isso que eu quero perguntar hoje para você. Duas coisas. Uma, será que você tem avaliado os seus amigos em função disso também? Ou você é o tipo de pessoa que se entrega, e quando precisa, cadê? Subiu? Não, irmão, pede a Deus para te dar amigos verdadeiros. Senhor, me dá amigos que entendam reciprocidade. Senhor, coloca gente que seja como Ruth e Noemi. Irmão, Ruth e Noemi é um bom exemplo. Porque eu acredito que Noemi investiu pelo menos 10 anos na vida da Ruth. Ruth não ia tomar uma decisão como aquela de abandonar sua pátria, abandonar sua família, os pais dela no caso, abandonar seus deuses, abandonar tudo que ela era antes, para seguir Noemi se não tivesse visto antes quem Noemi era. Uma mulher real, uma mulher íntegra, uma mulher sincera, uma mulher verdadeira, uma mulher crente. Convivendo 10 anos com Noemi, foi fácil para Ruth tomar a decisão. Ela dizendo, eu já saí da casa dos meus pais, não vou voltar para lá. Eu já não me considero mais parte desse povo pagão. Não vou voltar para lá. Aqueles deuses eu nem sei mais quem são. Eu convivo com gente crente, gosto de gente crente, vivo no teu meio, Noemi. Eu quero ser crente. Glória a Deus. Então, irmãos, Ruth e Noemi é reciprocidade. Você investiu 10 anos na tua nora. Quando você precisar, e você nunca achou talvez que você precisar dela, ou dele. Quando você precisar, a pessoa diz, onde você for, eu irei. Onde você morrer, ali eu serei sepultado. O teu Deus será o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Irmãos, isso é, irmãos, a colheita daquilo que a gente semeia sem perceber que semeou. Reciprocidade. Agora, amizade é afetividade, reciprocidade também é fidelidade. Amigos verdadeiros fazem o necessário. Irmãos, atenção. Quando necessário, eles buscam pagar o preço. Tem um texto que eu gosto muito, João, capítulo 11, versículo 16, que vai dizer o seguinte, então Tomé, eu vou ler antes o contexto, tá? João 11, diz assim, isto dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. E por vossa causa, me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. No versículo 16 agora. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós, para morrermos com ele. Sabe o que eu fiquei pensando? Amigo de verdade, irmãos, busca pagar o preço. Se Jesus tivesse tomado a decisão, por que ele disse morrer com ele? Atenção aqui. Porque, você sabe, Jesus já não era, dessa altura do campeonato, uma figura neutra. Não. Nesse momento, Jesus já está sendo perseguido. Ele já foi identificado pelos judeus como um perigo, então já estão querendo a cabeça de Jesus. Os judeus estão só buscando uma oportunidade para dar conta de Jesus mesmo. Jesus está se aproximando, provavelmente, de Betânia, que é onde essa família fica, e onde o Lázaro foi enterrado, e que fica pertinho de Jerusalém, que é onde Jesus sabe que vai morrer.
conhece isso? Tem certeza? É o mesmo Tomé que lá na frente vai, né, duvidar? Não, Tomé é Tomé, ser humano, ele tem falhas e tem acertos. Esse é um acerto dele que a gente esquece. Amigo de verdade vai com você até para morrer com você, se for para fazer aquilo que Deus tem para você fazer. Eu fico pensando, quantos irmãos se eu dissesse assim, vamos lá morrer comigo? Será que alguém se levantava? Eu lembro de um texto de Romanos que vai dizer que por um justo, alguém talvez até se anime a morrer. Mas por um pecador, ninguém morria não. Que bom que nós temos um verdadeiro amigo que é Cristo. Que mesmo nós sendo pecadores, nós, tomou a decisão de morrer por nós. Então quando Tomé diz, vamos nós também morrer com ele. Ai, que coragem, Tomé. Pena que tu não sustentou essa coragem no final, mas não importa. Pelo menos você demonstrou que você é um amigo verdadeiro. Amigo verdadeiro se arrisca pelo outro. Por quê? Porque sabe que o outro está fazendo é certo. Sabe que Deus está no negócio. Então vale a pena pagar o preço. Tem que ter afetividade, mas só isso não basta. Tem que ter reciprocidade, mas só isso não basta. Tem que ter fidelidade. Amigo que é amigo é fiel até o fim. Jesus vai dizer que tendo-os amado, amou-os até o fim. É assim que a gente vê que é amigo. Ah, amigo não é aquele que não fala. Não, amigo fala quando tem que falar. Corrige quando tem que corrigir. Avisa quando tem que avisar. Se alegra quando tem que se alegrar. Conquista junto. A vitória dele é a minha vitória. Quando ele está feliz, eu estou feliz. Pelos motivos certos. Quando ele está celebrando, eu estou celebrando. O diploma dele é como se fosse meu diploma. A casa própria dele é como se fosse minha casa própria. O filho curado dele é como se fosse meu filho curado. O casamento restaurado dele é como se fosse meu casamento restaurado. Isso é amizade. É ser fiel até o fim, irmãos. Pague o preço pelas suas amizades. Por quê? Porque Deus vai te honrar quando você precisar. São esses amigos que vão te sustentar. Bom, isso é amizade. A gente tem que pensar agora numa outra pergunta. O que faz nascer a amizade com Cristo? Essa família mostrou para mim que vive uma amizade com Jesus. Então agora eu preciso saber como que uma família gera uma amizade com Jesus. O que faz essa amizade começar? Primeira coisa que eu aprendo com o texto é que a amizade com Jesus nasce quando nós o recebemos na nossa casa. Quando nós o recebemos na nossa intimidade. Quando nós o recebemos no mais interior que nós temos. Quem tomou essa decisão? Marta. Nós não lemos no texto que nós, na leitura bíblica em classe? Versículo 38. Certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Marta não recebeu ele no shopping para tomar um café. Não recebeu ele na livraria para assinar um livro, se eu dar autógrafo. Não recebeu ele no parque. Não recebeu ele nem aqui, irmão. Às vezes na igreja você marca um ponto com fulano. Não, para a gente conversar. Não. Jesus, eu quero receber você na minha casa. Naquilo que eu tenho de mais íntimo. No meu recôndito. No lugar onde estão os meus segredos. No lugar onde não tem disfarce. Irmãos, o lar é o lugar onde a gente tira a maquiagem, né, mulheres? Quem usa peruca, tira peruca em casa. Às vezes é disso. Eu tinha um amigo meu que ele dizia, eu achava que a minha esposa era bonita. Depois que eu casei com ela, eu acordei no dia seguinte, vi sem maquiagem. Aí eu vi que ela era mais bonita ainda. Eu falei, agora sim. Quase. Chegou aqui dos votos, mas Deus deu a vitória. Irmãos, lá é o lugar onde a gente tira a maquiagem. Sabe de quem eu lembro? Eu lembro de Naamã. Naamã, ele era comandante. Ele era general. Ele tinha um posto, um cargo, uma posição muito alta. Na frente do exército da Síria, Naamã são as patentes. Naamã é o uniforme. Agora, quando ele chega em casa, e ele tem que tirar a roupa para tomar banho, ou para poder almoçar, ou para poder botar uma camiseta, nem que fosse do time de futebol, ele tem que tirar a farda. E o que aparece? A lepra. Irmãos, dentro de casa as pessoas sabem quando a gente é leproso. Na frente do exército, não, na frente do exército ele é o general Naamã. Mas dentro de casa a esposa sabe. Dentro de casa, a menina que trabalha em casa sabe. E como é bom, irmãos, quando tem um crente que conhece a nossa dor. Porque se um crente conhecer a nossa dor, ele é capaz de nos levar para aquele que tem a solução do problema. Quando aquela menina olha Naamã dentro de casa, ela devia estar varrendo, ela devia estar lavando a louça, ela devia estar alinhando as panelas, ela devia estar botando roupa na corda, ela está trabalhando em casa, de repente ela vê e ela fala, meu patrão, ele é leproso. Se ela não fosse crente, ela ia dizer, bem feito, miserável, me escravizou, me tirou da minha terra para vir trabalhar de empregada aqui. Então, essa é a punição de Deus. Mas como ela era uma serva do Senhor, aquela menina crente vai olhar, não vai nem falar com ele, vai falar com a esposa dele, vai dizer, olha, se o meu patrão estivesse lá na minha terra, lá tem profeta, lá tem alguém que se orar por ele, que se falar com ele, meu Deus, essa lepra vai embora. Irmãos, na nossa casa, o lugar da nossa intimidade, é onde a gente tira a nossa armadura, é onde a gente deixa as nossas fraquezas.
Eu quero dizer para você quer ser amigo de Jesus? Chama Jesus para sua casa hoje. Chama Jesus para conhecer a sua lembra. Chama Jesus para conhecer aquilo que as pessoas só conhecem como armadura. Chama Jesus para conhecer a tua doença, a tua fragilidade, a inclinação da sua alma. De repente, um vício escondido que você tem, que ninguém sabe que você tem. Mas Jesus hoje, para ser seu amigo, ele diz: deixa eu entrar onde ninguém entra. Deixa eu ver o que você não mostra para ninguém. Fala para mim o que você não conta para ninguém. Irmãos, quando a gente abre a nossa intimidade para Jesus, Jesus não vai se negar. Jesus não vai cuspir no nosso rosto. Jesus não vai lançar na nossa face, não. A Bíblia diz que Ele não vai apagar o pavio que fumega. Ele não vai destruir a cana que ainda está quebrada. Não, irmãos, Ele veio para restaurar. Ele veio para realinhar todas as coisas com Deus. Se algo está fora do lugar, mostra para Jesus. Ele é poderoso para botar no lugar. Se tem um osso que está quebrado, mostra para Jesus, Ele vai realinhar o osso. Irmão, se tem uma fadiga, se tem um cansaço, se tem um lamento da sua alma, se tem um perdão que você não consegue liberar, se tem uma chaga na sua família, um trauma, algo da sua memória, algo que você queria esquecer e não consegue, algo que você queria lembrar e não consegue, eu não sei. Apresenta para Jesus, mostra para Jesus. Diz: Senhor, Tu és meu amigo, entra onde eu não consigo entrar, cura a minha lepra. Irmãos, o que faz nascer amizade com Jesus? Receba Ele na sua casa. Marta, esse foi a sua ideia genial. Você viu aquele homem passando e percebeu que ele não era qualquer um. Ele era o Filho de Deus. E você diz: Filho de Deus, eu não quero na esquina. Filho de Deus, eu não quero no shopping. Filho de Deus, eu quero na minha casa. Glória a Deus. Qual que faz nascer amizade com Cristo? Segunda resposta: quando a gente dedica tempo para Jesus. Olha, isso foi o trunfo da Marta. Agora é o trunfo da Maria. Olha o que o texto vai dizer, versículo 39. Tinha esta uma irmã chamada Maria, eu estou em Lucas 10, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Irmãos, você quer ser amigo de Jesus? Primeiro, faça como Marta. Recebe ele na sua intimidade. Recebe ele dentro da sua casa. Segundo, faça como Maria. Gaste tempo com ele. A nossa dificuldade, isso aqui dá uma pregação sozinha. A nossa dificuldade é que a gente toma tempo com qualquer coisa que nos pareça importante. Mas com Deus é o que sobra. A gente lê a Bíblia quando a gente está cansado, né? Não, no final do dia do trabalho, a gente já não está nem mais abrindo o olho e daí diz assim: Senhor, Tu sabes que eu tenho tempo. Mas o melhor do nosso dia é o patrão. É para... Aquele é meu ganha-pão. Ali eu tenho que estar alerta, ali eu tenho que estar. O melhor do nosso dia, Deus que me livre, é para a novela, para o Netflix, para as redes sociais. Tem gente que abre o olho, não tem uma expressão de gratidão a Deus, vai pegando o celular. Opa, o que eu perdi? O que aconteceu? Ih, olha, fulano casou. Fulano descasou. Fulano nasceu. Peraí. Nem dobrou o joelho. Tem gente que já está conversando, já está mandando áudio, já está respondendo no WhatsApp. Não, galera, muita coisa. Aí o pior não é crente, né? A coisa da igreja, eu estou trabalhando para o Senhor. Ô, Marta, Jesus não quer que você trabalhe para Ele, não. Jesus quer que você fique sentado aos pés ouvindo o que Ele tem para te dizer. O problema é que, irmãos, a gente entra num ativismo e a gente chama de serviço. Cuidado. Eu sei que Marta tem um coração bom. Foi ela que recebeu Jesus em casa. A Bíblia diz que a iniciativa não foi de Maria, foi de Marta. Marta está bem intencionada, mas Marta se perdeu nos seus muitos afazeres. Jesus vai dizer: Marta, você está distraída. Sabe o que quer dizer? Perdeu o foco, perdeu a prioridade, perdeu aquilo que é mais importante. Mais importante do que fazer coisas para Jesus é obedecer o que Jesus quer de você. E o que Jesus quer de você é que você tome tempo com Ele. Gaste tempo com Ele. Tenha prazer em estar aos pés dEle, para ouvir o que Ele tem para te dizer. Irmãos, nessa luta toda que a gente está passando lá em casa, eu vou dizer para vocês: eu não sei os propósitos excelsos que Deus tem para realizar na minha família. Mas eu sei que comigo Ele consertou muita coisa que estava fora do lugar. E olha que eu sou crente há muito tempo. Olha que eu dou aula há muito tempo. Olha que eu ministro há muito tempo. Mas eu nunca orei como eu orei nesse texto. Irmãos, é um hábito que eu não tinha, que agora eu tenho. Eu levanto da minha cama e já escorrego para o joelho. Meu irmão, nada para santificar uma pessoa com uma luta. Que? Você não era serva do Senhor? Era. Mas eu estava igual Marta, fazendo para Jesus. Agora eu quero ser igual Maria. Eu quero estar aos pés de Jesus. Eu vou fazer para Jesus sim, mas antes eu vou gastar tempo com Ele. Antes de fazer para Jesus, eu quero fazer com Jesus. Antes de trabalhar para Jesus, eu quero estar aos pés de Jesus para ouvir a voz dele. Preciso. Nunca jejuei tanto, nunca orei tanto. E eu comecei a entender os milagres que aconteceram no Novo Testamento. Eu estou me sentindo uma nova convertida. Agora eu entendi. Irmão, pensa junto comigo. Você acha mesmo que Jairo, chefe da sinagoga, você acha que ele ia se lançar aos pés de qualquer um? Quanto mais de um Nazareno? Não ia. Irmãos, Lázaro só se lança aos pés
pés de Jesus porque ele tem uma filha doente dentro de casa que está morrendo. Se não fosse uma filha morrendo dentro de casa, não tinha se lançado aos pés de Jesus. Se não fosse um fluxo de sangue que durava 12 anos, aquela mulher não tinha arriscado tudo para poder tocar na orla de Jesus. Se não fosse a luta, se não fosse a prova, se não fosse a dificuldade, a gente não se aproximava, a gente não se inclinava, a gente não dependia tanto de Deus. Glória a Deus, foi bom ter sido afligido para que eu aprendesse a tua lei. Agora eu entendo, irmãos. Agora eu entendo falar, agora eu entendi essa mulher do fluxo de sangue, porque eu também ia me lançar contra a multidão, se a minha vida dependesse disso. Deus tem algo para dizer para você no final desse trimestre. Tem coisas que Deus só vai mudar a partir de uma decisão sua. Na sua família, na sua casa, você quer ver o milagre, você quer ver a mudança, em nome de Jesus, comece nessa terra com Jesus. Irmãos, desliga um pouco a televisão e liga um pouco mais a rádio nos louvores, ou o CD que você tem dentro de casa, ou alguma pregação. Ah, mas eles não gostam de ouvir, mas você vai ouvir a sua casa. Ouve baixinho se tiver que ouvir. Irmãos, tinha vezes que minha mãe falava e eu não ouvia, eu não queria ouvir. Nada, nunca, jamais impediu minha mãe de fazer uma coisa: orar. Eles podem não nos ouvir, mas não podem fazer nada contra a nossa oração. Quantas vezes acordava de madrugada com um espectro, achava que era um fantasma. Acordava apavorado. Quem era? Minha mãe com as mãos estendidas em cima de mim. E eu assim, eu acordava, mas eu quase morri. Ela morrer quieta. Irmãos, você tem que orar, você tem que gastar tempo com Jesus. Senhor, eu quero que o Senhor entre na minha casa. Mas não entra aqui para ficar de escanteio, não. Entra para ser ouvido, entra para ser obedecido, entra, Senhor, para ser honrado, entra para ser glorificado, entra na minha casa para ocupar o centro da minha vida, para presidir. Ah, Senhor, Deus não quer estar presente apenas, Ele quer estar presidente, Ele quer estar regente, Ele quer estar como governador, com autoridade. O problema de Marta é que Marta recebe Jesus em casa, mas ele fica lá e eu faço as coisas aqui. Maria entendeu, Jesus entrou na minha casa, a minha atenção é toda para ele. Se Jesus entrou na minha casa, a prioridade da minha vida é ele. Verdade de Deus. Terceira coisa, irmãos, que faz nascer a amizade com Jesus. Quando nós damos a Jesus o devido valor. Irmãos, entrou na casa, parabéns, Marta. Gastei tempo com Jesus, parabéns, Maria. E aqui Maria ganha mais um ponto. Lá em João, capítulo 12, versículo 3, vai dizer que Maria ungiu os pés de Jesus com nardo puro. Um perfume caríssimo. E ungia os pés com aquele bálsamo e enxugava com os seus cabelos. Irmãos, eu vim perceber a quantidade de vezes que Maria aparece na Bíblia. Quase todas as vezes, no Novo Testamento, claro. Quase todas as vezes. É João, quase todas no livro de João e aqui em Lucas. Quase todas as vezes que Maria aparece, tem um lugar que Maria está, nos pés de Jesus. É impressionante. A Maria, onde ela aparece, parece que ela vê Jesus, ela já olha para o pé. Ela já se lança. Aqui, ela recebeu em casa e está aos pés de Jesus aprendendo. Depois, quando Jesus vai ter ao encontro de Lázaro, e Lázaro já está morto, a Maria fica em casa, a Marta vai encontrar com ele e fala a mesma coisa que Maria vai dizer lá na frente, daqui a pouco. A Marta encontra com Jesus e diz: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Irmãos, daqui a pouco aqui tem diálogo com Jesus. Daqui a pouco aparece Maria, que estava lá dentro de casa, ela vem ao encontro de Jesus. Adivinha para onde ela vai? Para os pés de Jesus. Ela fala a mesma coisa que Marta, mas quando Marta fala olhando para o rosto, Maria fala lançando os pés. Isso tem diferença. Eu não estou querendo dizer que Marta é desrespeitosa, de maneira alguma. Eu acho Marta um pouco ousada, até demais. Eu se fosse Marta, dizer: Marta, baixa o tom. Porque parece que todas as vezes que Marta fala com Jesus, ela está cobrando alguma coisa dele. Já percebeu? Senhor, não te incomoda que a pessoa esteja trabalhando? Como que dizer, o senhor não vai fazer nada? Aí quando Jesus aparece no portão da casa dela, ele fala: onde é que está o senhor? Se eu estivesse aqui, eu já morri. Eu olho e falo: Marta, peraí, o Messias está falando com o Senhor dos Senhores. Marta, abaixa o tom. Mas Jesus não recrimina Marta, porque Jesus é amigo de Marta. Jesus conhece o coração de Marta. Jesus esteve na casa de Marta, sabe o temperamento de Marta. Então Jesus fala: Marta, eu tolero você. Mas Maria é diferente, irmãos. Maria está sempre aos pés de Jesus. Primeira vez, Jesus está na minha casa, eu estou aos pés dele. Segunda vez, meu irmão morreu, Jesus apareceu, eu me lanço aos pés dele e digo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. A minha irmã fala olhando para os teus olhos, eu só consigo olhar para os teus pés. Na terceira vez, depois que Lázaro já ressuscitou, Jesus está comendo na casa deles, e aí Marta está servindo, e é só isso que Marta faz. A Bíblia diz que Lázaro está sentadinho na mesa, Marta está servindo e Maria está onde? Nos pés de Jesus de novo. Isso me mostrou, Deus falou comigo isso, irmãos. Irmãos, nardo puro para Deus é mais do que o dinheiro que a gente gasta para comprar um perfume. É a nossa humilhação diante dele.
Irmãos, esteja aos pés de Jesus. É o lugar mais alto que qualquer ser humano consegue chegar. Quando a gente se lança aos pés de Jesus e diz: Senhor, o Senhor é tudo, eu não sou nada. Tu és o Deus do universo, eu não sou digno de nada, mas Tu és, Senhor. Dê o valor devido a Jesus. Gaste tempo com Ele. Chame Ele para a tua intimidade e dê a Ele o valor que Ele merece. Aquele perfume, o Judas, vai dizer: se vendesse, desse para os pobres, daria 300 dias de trabalho. Irmãos, é um dinheiro. 300 dias de trabalho? Calcula aí quanto custa 300 dias de teu trabalho. Vê se tu gastava isso com Jesus. Irmãos, é um custo, é sacrifício. Mas vale a pena. Porque quando a gente sabe quem Jesus é e qual é o nosso lugar, tudo que a gente entrega para Ele é pouco. Tudo que a gente entrega para Ele. Jesus, se eu tivesse 3 nardos puros, todos seriam teus. Se eu tivesse, tem um hino que a gente canta isso, né? Eu queria ter mais que uma vida para poder te entregar. Uma vida para o Senhor é pouco. Nós, a gente só acredita em uma vida, tá? Em nome de Jesus. Já chega aquele começo com o Kardec, né? Para o pessoal não confundir. Não estou falando de reencarnação, não. Eu estou dizendo, eu queria, e você também deveria querer, ter mais do que você tem para oferecer para Jesus. Senhor, se eu tivesse 3 empregos, se eu tivesse mais tempo, se eu tivesse mais dons, se eu tivesse mais talentos, mas Senhor, como eu não tenho mais, o que eu tenho, eu te dou. O que eu posso te dar, eu entrego aos teus pés. É isso que faz nascer uma amizade com Jesus. Chamá-lo para a intimidade, gastar tempo com Ele, dar o valor devido que Ele merece. Bom, eu falei para vocês que ia fazer a recapitulação e ela vai ficar agora no final. Vocês veem que eu não esqueci da minha promessa. Irmãos, agora eu quero falar então, para a gente entrar na recapitulação e vocês entenderem como que a gente une essa lição às lições anteriores do trimestre. Quais são os impactos da amizade com Jesus na família? Quais são os reflexos na nossa família de ter um relacionamento com Jesus? Vamos lá? Primeiro, onde Jesus está? Alguém lembra de qual foi a nossa primeira lição? Irmãos, olha o papel do biscoito aqui, irmãos. Olha eu fui abrir aqui a minha lição. Isso foi o dia que teve escola americana, teve café da melhor na classe. Amém. Do nada apareceu aqui um biscoito, Jesus. Está arrependido, estou muito distraído. Estou igual Marta, está muito distraído. Vamos lá. Primeira lição que a gente tratou é: quando a família age por conta própria. Sabe o que Deus me falou enquanto eu preparava essa lição? Irmãos, quando Jesus está presente na família, quando Jesus é amigo da família, a família não age por conta própria, porque simplesmente a família tem direção. Quem tem comunhão, tem um amigo meu que diz isso, quem tem comunhão não falta direção. Isso é verdade. Quando Jesus está na nossa família, quando Jesus está na nossa casa, não se preocupa, crente. O que eu vou fazer? Eu estou precisando de uma resposta. Anda com Jesus. No momento certo, Ele vai te dirigir. Ele vai te direcionar. Você vai ver coisa que você não estava vendo antes. Mas para isso você precisa ter o quê? Comunhão com Jesus. Sabe qual é o problema? Que as famílias agem por conta própria? Porque elas não dão atenção àquilo que Deus já disse. Essa primeira lição a gente viu, foi o caso de Abraão, de Sara. Sara tinha uma promessa de Deus. Amém ou não amém, igreja? E a promessa de Deus era o quê? Era o filho. Sara fez o quê? A promessa tem. Mas será que vai ser do jeito que ele falou que vai ser? Será que vai ser por mim? Será que não pode ser por uma outra pessoa? Sara, não reescreve o que já está escrito. Sara, não desdiz o que Deus já disse. Sara, não reinterpreta as promessas de Deus. Se Deus prometeu, irmãos, fique na direção que Ele deu. O Senhor vai cumprir. Quando Jesus está na família, quem tem comunhão vai ter direção. Segunda lição, nós vimos onde Jesus está. Quando Jesus está presente na família, a carnalidade perde a força. Nós vimos na lição 2, na lição 3 e depois na lição 5. Predileção dos pais para os filhos, ciúme entre os irmãos e o motim em família, que foi a inveja dos irmãos contra Moisés. O que a gente aprendeu nessas lições? E o que mata muitas famílias, irmãos, são efeitos da carnalidade. Inveja, porfia, ciúmes, obstinação, arrogância. A predileção de um pai por um determinado filho, que suscita a ira dos outros filhos. Quando a Bíblia é muito clara em relação a isso, Efésios vai dizer: filhos, pais, não provoquem os vossos filhos a ira. Quando é que um pai ou uma mãe provoca um filho a ira? Quando ele é injusto. A injustiça leva a ira. Quando você dá para um filho oportunidades que não deu para o outro, e olha o que eu falei, oportunidade. Não quer dizer que os dois vão aproveitar a oportunidade igual não, hein? Que pessoas são diferentes. Mas você tem que dar a mesma chance para os dois. O ruim é quando um começa com todas as chances e o outro fica com nada. Irmão, você vai provocar algum filho a ira. Vai. Você não me deu nem a oportunidade, pai, de provar que não podia ser diferente. Esse foi o problema com Jacó. Jacó já disparado gostava mais de José. Claro que José correspondia, né? Claro, a Bíblia vai dizer que José era
Aluno nota 10. E os outros eram 8. 8 nada, né? 8 com muito esforço. Era 5, 6, 4, 3. Não ajudavam. Mas, irmãos, o que eu quero dizer com isso? São sentimentos que brotam na família. Injustiça. Um sentimento de favoritismo. Um sentimento de ciúme. Um sentimento de inveja. O que Miriam e Arão vão dizer a respeito de Moisés? O Senhor só fala por ele? Quer dizer que ele é o escolhido? Não vai dizer assim, Miriam, mas pois é. Arão, Miriam, Moisés é o escolhido. Não tem a ver, nesse caso não tem a ver com predileção. Que Joquebede não amou mais um que o outro. Não é isso. Nesse caso tem a ver com não reconhecer a autoridade que Deus constituiu. Mais uma vez, sentimentos facciosos. De onde nasce isso? Da carnalidade. Mas quando Jesus está presente, irmãos, tudo que está desajustado, Ele é poderoso para ajustar. Jesus tira a inveja, Jesus arranca o ciúme, Jesus arranca a mágoa com raiz e tudo, não fica nada. Conheço casos de famílias, irmãos que não se falavam há 20, 30 anos. Se você perguntasse para o filho do filho, não lembrava do que tinha acontecido, nem o pai estava com Alzheimer e não lembrava mais porque não falava com o irmão. De repente, bastou uma ligação, pegar o telefone e dizer: me perdoe, em nome de Jesus, eu nem lembro o que eu fiz. E o outro vai dizer assim: eu também não lembro o que você fez, então você já está perdoado. E de repente, 30 anos sem se falar, estavam comemorando juntos o Natal. Aí depois estavam juntos no carnaval não é para pular, carnaval no retiro. Aí depois estavam juntos no aniversário do outro. E de repente os primos que nem conheciam, os primos não se conheciam, não. Se conheciam um pouco, porque só ouviam as histórias. De repente estão participando da vida do outro. Um está achando, começa a descobrir coisas em comum. Uma vez eu olhei, aí eu perguntei para meu pai que conhece essa história. Que parte dessa história, indiretamente, não por ele, mas porque ele estava envolvido com algumas pessoas. Meu pai era um grande pacificador. Ele sempre ligava de um para outro e dizia: vai perdoar fulano, não, vai perdoar ciclano, não, e nada acontecia. Mas ele nunca deixou de orar. Irmão, sempre tem um crente orando pela sua família, que você não sabe. Se você desistiu, Deus não desistiu. E ele clamando, de repente Deus virou a chave. Me perdoa, eu te perdoo, me perdoa, eu te perdoo. Acabou a inveja, acabou a dissensão, o ciúme foi embora, Jesus restaurou, reconciliou e agora está em paz. Estamos colhendo o fruto da paz. Isso é a maior bênção que a nossa casa pode ter. A Bíblia vai dizer que Deus ordena a paz. Aonde, irmãos? Onde que Ele ordena a bênção para sempre? Onde há comunhão entre os irmãos. Quando a gente deixa o nosso ego, o nosso egoísmo, a nossa arrogância. E deixa eu dizer algo, irmãos, às vezes você está até certo, sabia? Às vezes o outro está errado mesmo. Mas tem uma frase que o pessoal aí do mundo fala, que não está errada de todo. Ele diz assim: é melhor ter paz do que estar certo. O que adianta você estar certo e morrer sozinho? O que adianta você estar certo, obstinadamente correto, e quando você precisa, não tem um irmão para lembrar com você as histórias de quando vocês eram garotos? Passei o carnaval esse ano, lá na casa dos meus tios, lá em Jaraguá do Sul, que é uma cidadezinha de Santa Catarina. Fomos lá, por muito tempo que a família não se via. Irmãos, é impressionante, só tinha história de velho. Eu estou chocada, esse pessoal parece que não viveu os últimos 40 anos de vida. Todas as histórias, lembra do vovô, lembra da mamãe? Mamãe já morreu, minha avó morreu, eu não era nascida, irmãos. Então eu conheço a minha avó só pelas histórias. Mas como é bom, irmãos, que a nossa família possa se assentar à mesa e ter testemunho para contar. Para dizer, eu estava contando agora, o pastor Ricardinho contando, dele pequeno, a mãe dele levando, ele e os irmãos, quarta-feira de manhã, era férias, ele queria estar dormindo, coitado. Ele queria estar descansando, a mãe dizia: não, nós vamos para a igreja. Eu lembrei da minha avó, que eu nem conheci, mas eu conheço os frutos, eu conheço o resultado do trabalho daquela mulher, de acordar os 6 filhos, ninguém querendo ir para a igreja, todo mundo desviado dentro de casa, inclusive o marido. Mas a minha avó tinha uma decisão no coração dela: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha avó arrastava todos os filhos, o teu pai eu não posso obrigar, mas vocês eu posso obrigar. Jesus salvou 1, salvou 2, salvou 3, salvou 4. Jesus salvou os 6 filhos e no final ainda salvou meu avô, que no final dos dias dele foi um baita de um presbítero na casa de Deus, leu a Bíblia mais de 30 vezes de joelho. Irmãos, quem faz isso? O Deus que é poderoso para fazer. Eu vim nessa manhã e você veio aqui para ouvir de Deus algo que você não pode esquecer. Tem solução para inveja, tem solução para ciúme, tem solução para briga, tem solução para fofoca, tem solução para dividismo. O que separou a família? O que afastou os filhos? O que trouxe inimizade? Quando Jesus está presente na família, Ele arranca a carnalidade e coloca em nós o coração novo. Irmãos, quando Jesus está presente na família, a lição 4 me ensinou: Ele tira os ídolos. Na lição 4 nós vimos que a Raquel escondeu o ídolo dentro de casa, roubou o ídolo do céu. Quando Jesus está presente, os ídolos caem por terra dentro de casa. Ídolos, irmãos, que nós furtamos dos nossos pais. Isso fala muitas vezes de ciclos de maldição. Alguém fala em maldição hereditária?
Não acredito nisso não, e você também não tem que acreditar. Quando você se converte, Jesus quebra toda maldição na sua vida. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está debaixo do sangue de Jesus, se você está debaixo da cruz do Senhor, tenha certeza, uma nova vida está sobre você. Você tem ordenado sobre você a bênção do Senhor. Toda maldição caiu por terra. Mas eu acredito sim. Isso eu acredito. Em ciclos de destruição que a gente aprende. Coisas que a gente aprende dentro de casa, que a gente tem que agora desaprender. Deus está nos dando uma nova vida. E é para a gente viver de maneira diferente do que viveu os nossos pais. O problema da Raquel é que a Raquel, nesse momento, está indo embora de Padã. Nesse momento, a Raquel está voltando para casa de Jacó, para começar uma nova história, a história dela. Finalmente, ela está deixando para trás a história de Labão, aquele idólatra, aquele mentiroso, aquele bandido que era o pai dela, que armou e que ela sabia que não tinha nenhum afeto por ela, que ela vai dizer, nós somos com o nosso pai como qualquer coisa. Nos trata como se fôssemos empregados, a gente não significa nada para ele. É a oportunidade da vida de Raquel de começar uma história nova, de romper o ciclo da destruição. O que Raquel faz? Furta os ídolos do pai, para levar com ela para casa dela. Irmãos, Deus, em nome de Jesus, está dizendo para você, a sua família vai ser diferente. Você não precisa repetir os erros de Labão. Você não precisa levar com você os ídolos de Labão. Em nome de Jesus, o Senhor é o seu Deus. A tua casa pertence ao Senhor. Decida hoje, dizer, a minha história vai ser diferente. Irmão, se alguém já ouviu, você também já ouviu. Na minha casa, nunca ninguém deu para nada. Na minha casa, todo mundo que casou separou. Na minha casa, irmão, é a história dos outros. A sua história é outra história. A sua história é contada por Deus. A sua história, Raquel, pode ser diferente. Basta que para isso você lance fora os ídolos que eram os seus pais. O que era? Que era fruto, que era objeto de maldição dentro da sua casa. Não traga para dentro da sua nova casa. Glorinha, mas esse está dentro da minha casa porque tem um lá que não é como eu. Eu sou crente, mas o outro não quer. O que eu faço? Construo um altar para o Senhor, que os ídolos vão cair. A minha avó conviveu 40 anos, eu disse 40 anos, até o dia que ela morreu, com um homem que era terrível, um homem de Belial, meu avô. A minha avó se converteu no começo do casamento. Ela teve que contar o testemunho dela. Porque aí era uma pregação só disso. Começo do casamento, Jesus chamou minha avó. Minha avó tinha 3 filhos em casa e um marido que era idólatra. E ele percebeu, ela não falou, ele começou a perceber. Tereza, você está diferente. Você não usa as roupas que você usava. Você não fala do jeito que você falava. Você está diferente, Tereza. O que está acontecendo? Ela não pôde esconder. Ela teve que confessar. E antigamente se usava essa expressão, né? Agora eu sou da lei dos crentes. Meu avô virou para ela e disse assim, Tereza, eu vou te dar uma chance. Você pode ficar com o seu Jesus. Ou você pode ficar comigo. Se você ficar comigo, você vai ter uma vida de princesa. Meu avô, quando casou com minha avó, era muito pobre, mas ele começou a prosperar rápido. Eu vou te dar tudo que você pode imaginar uma mulher tem, você pode ter certeza, vai ter muito bem. Se você ficar com o seu Jesus, eu vou tirar tudo de você. Se você ficar com o seu Jesus, eu vou tirar os teus vestidos, eu vou tirar os teus sapatos, eu vou tirar as tuas empregadas, eu vou arrumar não sei quantas amantes, eu vou fazer da sua vida um inferno. Você vai ser mais do que um escravo dentro dessa casa. Não brinca comigo. Irmãos, minha avó não tinha outra alternativa. Minha avó não tinha pai, minha avó não tinha mãe, minha avó mal conhecia os seus irmãos. Ela foi dada para ser criada como uma empregada na casa de uma outra família. A minha avó não tinha ninguém para onde ir. Mas a minha avó tomou uma decisão muito séria. Ela disse para o meu avô, eu vim para Jesus, eu não volto mais. Se você quiser, Manuel, você pode fazer o que você quiser da minha vida. Mas eu vou ficar com Jesus. Tudo que meu avô prometeu, ele cumpriu. Mas eu sempre digo, irmãos, que tudo que Jesus prometeu, Jesus também cumpriu. O tanto que meu avô desonrou a minha avó não se compara com a honra que Deus administrou sobre ela. Porque os 3 filhos que ela criou, irmãos, foram 3 filhos que glorificaram e glorificam a Deus. 3 filhos que são pastores, 6 netos que servem a Jesus. Os meninos entraram na escola naval, os meninos foram tudo para o Almirante. Ninguém naquela vizinhança, ninguém da família do meu avô, todo mundo não deu para nada, bêbado, traficante, todo mundo desapareceu. A família da minha avó foi honrada. Aquele homem não merecia nada. Ele foi honrado pela honra que Deus ministrou sobre ela. E é isso que eu vim declarar para você hoje, que se você permanecer firme, arrancar os ídolos dentro da sua casa, o Senhor vai te honrar. Irmãos, ele tinha o altarzinho dele, com as santas dele, com as coisas dele. Minha avó tinha um altar de adoração a Deus. E ela dizia, Senhor, vai cair por terra. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas eu vou ver com os meus olhos cair por terra todos os anos.
e foram caindo. Ele proibiu ela de ir à igreja durante mais de 13 anos. Um dia ele disse: arruma as crianças. Por quê? Tereza, hoje nós vamos estar só. Deus faz, irmãos. Deus faz. Eu quero dizer para você que onde Jesus está presente, irmãos, os pais são zelosos. Nós vimos isso aqui. Mesmo que os filhos às vezes sejam rebeldes. É possível numa casa de Jesus estar presente e ter filho rebelde? É. Atenção, deixa eu dizer isso para alguém que está aqui. Pode ser que você esteja se sentindo culpado, dizendo: onde que eu errei? O que eu fiz de errado? Porque, Planinha, a minha casa é do Senhor, mas por que os meus filhos são afastados? Assim eram os pais de Sansão. Homens, ou um homem e uma mulher zelosos diante de Deus. E no entanto, Sansão, que desde o ventre tinha sido separado por Deus para ser um nazireu, para ser um juiz, para ser um libertador. Por que Sansão deu com os burros na água, se afastou? E imagina o coração daqueles pais vendo aquele menino romper um a um dos votos que ele fez. Irmãos, para ser nazireu você tinha que ter 3 votos. O Sansão aos poucos conseguiu violar todos os votos que ele tinha feito. Ele se aproxima de uma vinha quando ele não podia nem sentir cheiro de uva. A Bíblia diz que ele caminhava pelas uvas, pelas vinhas de tinta. Ele toca no leão morto quando ele não podia tocar em nada que estivesse morto. E ele, no final, ainda permite que cortem os cabelos dele. Por que esse menino desviou tanto? Irmãos, eu não sei. Mas eu sei que existe uma promessa de Deus nesse texto para mim e para você. Irmão, se você permanecer firme, se você continuar intercedendo, o Senhor é poderoso para fazer com que esse menino rebelde, essa menina rebelde, na sua rebeldia, ele venha se arrepender como Sansão se arrependeu. E na sua morte, ele matou mais do que todos os dias da sua vida. Sansão é triste, o exemplo eu também acho. Mas eu sei que no final ele chora, ele se arrepende e diz: Senhor, me dá mais uma oportunidade. Irmãos, é a promessa de Deus. Para pais que estão aqui hoje, permaneça fiel. O Senhor vai fazer os olhos, as escamas dos olhos caírem e vai fazer aqueles olhos se abrirem. O pai do filho pródigo não era menos crente não, viu? A representação do pai do filho pródigo é quem? É Deus. E no entanto o filho decidiu o quê? Alguém vai culpar o pai? Alguém vai dizer assim: ó, tá vendo? Já está desenho. Irmãos, e aqui já é uma outra lição que a gente aprendeu, a lição de número 8. Irmão, a função dos pais é 3. Meu pai sempre diz isso: provisão, instrução e orientação. Provisão: você tem que prover o necessário para a sobrevivência dos filhos. A mãe tem que dar o peito, tem que dar o leite, senão a criança morre. Tem que botar uma roupinha, porque senão morre de frio. Tem que dar uma comida para se alimentar. O nome disso é provisão. Esse é o papel dos pais. Prover para que os filhos sobrevivam, para que tenham condições de viver uma vida digna. A segunda missão dos pais é instrução. Sabe o que é isso? É ensinar. Ensina o caminho, o filho no caminho que deve andar. É dar para os filhos as condições, não apenas materiais de sobrevivência, mas agora valores. Agora educação. Agora como viver. Isso é a função dos pais. Até a idade. Chega um ponto que a função dos pais não é mais provisão, porque eles vão ser capazes de prover por si próprios. Amém ou não amém? Amém. Amém, irmão. Você vai passar o resto da sua vida dando de comer para o seu filho. Chega uma hora que ele faz comigo. Amém, amém. Espera no Senhor. Esse dia vai chegar. Vai chegar esse dia. Ele que vai te alimentar. Irmão, provisão. Mas chega um dia que a provisão não é mais necessária. Instrução. Você ensinou. Mas chega um momento que ele chega na maioridade. Ele chega na idade da razão. E ele passa a tomar suas próprias decisões. Aí, ele já não ouve mais a instrução. Aí cabe só o terceiro passo, que o pai chama: orientação. Sabe o que é orientação? Você ensinou. Ele agora vai tomar a decisão a partir da experiência dele e do que você ensinou. O pai só pode fazer o quê? Meu filho, eu vou te orientar. Lembra o que eu falei lá atrás? É assim que se faz, não é assim que se faz, é desse jeito, não é desse jeito. Isso é orientar, irmãos. Agora, o que ele vai fazer com essa orientação? Isso aí é ele com Deus. A Bíblia deu a cada um de nós, a Bíblia vai dizer que Deus deu a cada um de nós livre. Não adianta a gente achar que filho de crente não é. Não é. A decisão é individual, é de cada um. Então eu quero trazer primeiro uma palavra de consolo para um pai ou uma mãe que esteja aqui, uma culpa no coração, achando que a coisa deu errado, porque talvez, irmãos, errar, deixa eu dizer para você, você não é perfeito. Eu não sou perfeito, ninguém é perfeito. Não existe pai e mãe perfeitos, não tem um pai perfeito que é Deus. É claro que você em algum momento deixou a desejar, mas não deixe o diabo colocar isso no seu rosto, lançar isso no seu rosto, como sendo motivo para você andar de cabeça baixa. Irmão, não. Lembra do pai do filho pródigo. O que você tem que fazer? Você tem que interceder. Você tem que se colocar na porta, para que quando ele estiver preparado para voltar, você tenha o cabrito pronto para matar e para dar aquela festa. Que vai ter festa naquela casa. Em nome de Jesus vai ter. Vai ter. O que o diabo
que é? É trazer tristeza, é trazer depressão, é fazer você desanimar, é você dizer, não, o que eu vou fazer da minha vida? Porque tudo que eu fiz deu errado. Não, 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 não. Não seja arrogante de achar que você já conhece o final da história. Você está vivendo um capítulo da sua história. O capítulo final quem escreveu foi Deus, não é você. Eu estou falando de pais em relação a filhos, mas pode ser de filhos em relação a pais. Pode ser que você seja aqui, o seu pai, a sua mãe, ou um irmão seu, ou alguém por quem você ora, ainda não se converteu e você está querendo desanimar. Não desanime. A história é do Senhor. O capítulo final é Deus quem escreve. Não abra mão disso. Depender de Deus significa confiar a Deus aquilo que a gente não conhece. Deus, eu não sei como vai ser, mas o Senhor vai fazer e vai ser perfeito. Tem medo que fala isso. Eu não sei como Ele vai fazer, mas eu sei que do jeito dele vai ser lindo. Irmãos, onde Jesus está presente, na lição 9, nós aprendemos que mesmo em famílias imperfeitas, pecados podem ser perdoados e ciclos de destruição podem ser quebrados. A família de Davi. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, sim ou não? Sim. Mas que família complicada, hein, Davi? Um irmão estupra o outro mata o outro se levanta contra ele para querer assumir o trono e tenta matá-lo. Lá na frente, quando o pessoal já está resolvido, tem outro que quer também o trono. Que luta, Davi! Isso mostra para mim e para você que não existe família perfeita. A sua família tem problema? Atenção, a minha também tem. Eu quero que você me mostre aqui, ó. A primeira família que nunca teve problema. Só no céu, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não têm problema entre si. Agora, aqui na terra, irmãos, da primeira família em que um irmão matou o outro, para a segunda família, que é relatada, que é a família de Noé, em que o pai fica bêbado e amaldiçoa o filho, para outra família, irmãos, vai colhendo as histórias. Famílias imperfeitas, todas são. Mas isso só mostra que Deus não precisa de famílias ideais para trabalhar, para fazer o reino de Deus acontecer. Deus precisa de famílias reais que chamem Jesus para perto. Ah, Jesus, vem ser amigo da nossa família. Quando Jesus entra, irmãos, ele vai fazer uma obra, ainda que seja imperfeita, onde há pecado vai ser perdoado. Onde não há entendimento, vai haver diálogo, vai haver compreensão. Eu preciso terminar essa aula, irmãos, dizendo para você, nós estudamos também sobre o luto, pais que secundam filhos, e nós aprendemos que quando Jesus está presente na família, o Espírito Santo nos consola em meio ao nosso luto, porque nós podemos ficar perplexos, mas não desanimados. A Bíblia diz que nós podemos, irmãos, ficar abatidos, mas nós não podemos, não seremos destruídos. No meio do luto, no meio da dor, da perda de alguém, deixa eu dizer algo que meu pai sempre diz também. Você pode até diminuir o ritmo. A gente entende. A gente entende que o momento, às vezes, é de andar um pouco mais devagar, por causa da dor, por causa do sofrimento. O Espírito Santo vai te consolar, vai te confortar, mas você não vai parar. Diminuir o ritmo, tudo bem, mas parar jamais. Você vai avançando, você vai conquistando, você vai progredindo, porque você sabe que as promessas de Deus ainda estão de pé. Eu termino, preciso terminar, em nome de Jesus, falando, nós falamos sobre a mentira na família. E nós sabemos que quando Jesus está presente, a mentira não tem lugar. Quando Jesus está presente, a nossa aula anterior, nós vimos que os filhos se desenvolvem para a glória de Deus. E eu termino agora nesta ação, olhando para esta família. 3 lições finais, na nossa conclusão, sobre os impactos de Jesus no seio familiar, os impactos da amizade de Jesus. Não, atenção, prenda isso, repita comigo, para você dar uma animada e pegar um gás final nessa nossa reta final. Diga assim comigo: a amizade com Jesus não impede que haja conflitos no lar. Por que não é possível dizer isso? Porque, irmãos, Marta chama Jesus para casa, sim ou não? E o que acontece na casa? Vamos lá? Briga. Imagina que vergonha na frente de Jesus, Marta e Maria se estranhando. Irmãos, a presença de Jesus não impede os atritos, nem os conflitos. E também não impede as diferenças. Por quê? Porque Marta tinha um temperamento e Maria tinha outro. Todas as vezes que Marta aparece na escritura, Marta está trabalhando, está agindo, está falando, está fazendo alguma coisa. Ela é ativa, ela chega a ser até agressiva. A Maria é passiva. Falei que Maria está sempre aos pés de Jesus. Maria é contemplativa. Maria é adoradora. Maria tem uma outra visão. Não, você conhece 2 irmãos na mesma casa? Um é devagar, quase parando. O outro é um motor desempregado que parece que vai bater em todo mundo no meio do caminho. Na mesma coisa, a minha irmã é o ápice da racionalidade, da passividade. Eu não. Eu falo rápido, falo 1000 palavras por minuto. A Priscila já está cansada. Você chega agora, Cristina, eu não aguento mais de ouvir falar. Irmãos, dentro da mesma casa, temperamentos diferentes. Isso porque são irmãos. Vieram, às vezes, do mesmo ventre. Às vezes, com a mesma criação. E quando é marido e mulher?
comer barriga para qualquer jeito. O outro quer as coisas super organizadas. E a outra quer a coisa o quê? Ah, não, pode ser de qualquer jeito. Na minha casa, o pessoal é tudo livre, tudo à vontade. Vamos, deixa eu dizer algo para você. Trazer Jesus para a tua casa não quer dizer que não vai ter diferenças. Não quer dizer que não vai ter conflito. Enquanto Jesus está lá, a Marta, é interessante, presta atenção no texto, a Marta nem fala com Maria, você percebeu? A Marta vira para Jesus e diz assim, você não vai fazer nada? Sabe o que eu fico pensando? Não é a primeira briga que elas tiveram. Que provavelmente a Marta já estava tão cansada de falar com Maria que ela disse assim, falar com ela não vai resolver. Vou falar com Jesus, eu cansei já. Se o senhor falar nada com essa mulher, eu vou matar cardíaco. Eu estou estafada. Essa minha irmã que não fala, essa preguiçosa, foi isso nas entrelinhas que está escrito. Essa preguiçosa dessa Maria, eu conheço ela, Jesus, convivo com ela desde que nasceu. Eu canso de falar, ela não me escuta, então o senhor fala para ver se ela ouve. Deixa eu dizer algo para você, vou repetir. A amizade com Jesus na nossa família não vai impedir as diferenças. Mas vai trazer, sabe o quê? Compreensão. E entendimento. O interessante é que quando a bomba vem parar na mão de Jesus, eu imagino Jesus, eu sou convidado, eu não tenho nada a ver com isso. Mas tem, irmãos, bonito, que quando a gente convida Jesus, Jesus se mete em tudo, ele entra em tudo, ele faz parte de tudo, tudo tem a ver com ele, tudo é para ele tem que participar de tudo, ele tem que ter a palavra final sobre tudo. Jesus não é mero convidado, Jesus é o principal. Então Jesus ele se mete, porque ele tem que se meter. Interessante é que Jesus nem obedece Marta, porque Marta é abusada, ela acha que pode mandar em Jesus, né? Não te incomoda, você não vai falar nada? Jesus, não vou falar, porque eu não sou teu servo. Primeiro, Jesus não obedece Marta. Sabe o que Jesus faz? Faz algo que Marta não estava esperando. Marta nem olha para Maria, porque Marta já considera Maria talvez alguém desprezível. Mas Jesus vai falar, Marta, eu vou te mostrar algo. Eu vou trazer você a clareza. Eu vou trazer você ao entendimento. Eu vou mostrar para você que Maria não apenas é alguém que vale a pena ser vista, é alguém que vale a pena ser imitada. Sabe o que ele fala? Uma pessoa que nem olha mais para o outro, diz assim, olha para o outro. Você não quer mais olhar para o teu irmão? Jesus está dizendo, olha para Maria. Ela escolheu a boa parte. Aprende com ela, imita ela, observa ela, acompanha ela. Tem coisas ali que vale a pena aprender, Marta. Deixa eu dizer algo para uma esposa que não está mais olhando para o marido. Jesus está dizendo, olha para ele. E Jesus vai dizer para o marido, olha para ela. E Jesus vai dizer para o pai, olha para o filho. E vai dizer para o filho, olha para o seu pai. Jesus vai trazer compreensão. Jesus vai trazer entendimento. Jesus vai restabelecer o diálogo. Quando Jesus está presente, a diferença existe, mas ele também traz a união. Segunda coisa para a gente acabar na conclusão. A amizade com Jesus não impede a dor. E, irmãos, como é difícil entender isso? Porque aquela família é amiga de Jesus, sim ou não? Mas Lázaro ficou doente. Como pode? A gente acha, não, se Jesus estiver presente, não vai ter doença. Peraí, irmão. Que Bíblia é essa que você está lendo? Tira um pezinho da acelerador. Vamos ler a Bíblia com cuidado. Lázaro era amigo de Jesus. Tão amigo de Jesus que todas as vezes que se referem a Lázaro, dizem amigo de Jesus. E Jesus vai dizer, nosso amigo. Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. Irmãos, estar enfermo significa ser menos amado por Jesus? Então eu digo para você, mesmo uma casa amiga de Jesus, é uma casa que pode haver doença. Não impede a dor. Isso a gente tem que aprender a lidar. Porque às vezes as coisas acontecem e fica assim, eu sou crente. E Deus está dizendo, eu sei que tu é. Eu sei que tu é Lázaro, meu amigo. Eu continuo te amando do mesmo jeito. Mas é importante que você passe por essa prova. Para que a glória de Deus se manifeste de uma maneira que de outra forma não se manifestaria. Jesus vai dizer, eu fico feliz que a gente não tenha ido quando ele estava doente. E as irmãs revoltadas porque ele não foi quando ele estava doente. A Marta e a Maria estavam, se o senhor estivesse presente, e Jesus estava assim, graças a Deus que eu não estava presente. E os amigos olhando assim, tu está maluco, Jesus? O homem que tu ama morreu. E Jesus vai dizer, foi bom que ele tenha morrido. Meu Deus, por quê? Porque agora vocês vão crer. Vocês vão crer porque vocês vão experimentar o poder da ressurreição. Irmãos, a amizade com Jesus não impede a dor. Mas sabe o que ela traz? Ela traz o consolo, ela traz a direção. Terceira verdade é que a amizade com Jesus não impede nem a chegada da morte. Mas ela traz a ressurreição. Aleluia. Termino essa nossa lição dizendo para você que Jesus é especialista em operar ressurreição nas famílias. As 3 vezes que Jesus ressuscita o morto, você já percebeu que Jesus sempre tem algo para dizer para as suas famílias? Quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, antes de ressuscitar a menina, o que ele fala para Jairo? Não temas, crê somente. Quando Jesus vai ressuscitar o Lázaro, o que ele fala para Marta? Marta, se você crer, você verá a glória de Deus. Antes de Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim, antes de ele tocar
diferença, traz a união. Não impede a dor, mas ela traz o consolo. E eu vou dizer para você, ainda que alguma coisa tenha morrido na sua casa, hoje é manhã de se levantar e clamar a Deus: Senhor, ressuscita. Tem famílias, irmãos, tem o diálogo, o afeto, o cuidado, o amor morreu. Mas se hoje você trouxer Jesus para dentro da sua casa, a promessa dele é: pode morrer, não tem problema, eu ressuscito. Não tem nada difícil para o nosso Deus. Coloca diante do Senhor a tua fé, minha irmã. Coloca diante do Senhor a tua esperança, meu irmão. Coloca a tua casa e diga: Senhor, morto está, mas não ficará assim, porque o Senhor está aqui para ressuscitar. Que Deus abençoe amanhã, os irmãos dessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos. Vocês podem ficar de pé para a gente encerrar com a oração. Nessa hora, irmãos, eu acho que a única oração, o único clamor que a gente pode apresentar diante de Deus, irmãos, é um clamor por ressurreição. Eu não sei o quanto você tem chorado. Eu sei que esse mês na casa foi um mês de chorar. Nós choramos, jejuamos, clamamos, pedindo a Deus. Ainda não foi a resposta completa, mas já está assim na véspera do milagre. E eu tenho algo para dizer para você. O Senhor quer ver de você, irmãos, a disposição que talvez ele não tenha visto em Marta. Presta atenção. A Marta, quando vira para ele e diz assim: Senhor, se eu estivesse aqui, ele não teria morrido. Mostra que Marta tem fé para crer no Deus que poderia ter feito no passado. Quando ele diz assim: Marta, ele vai ressuscitar. Sabe o que Marta diz? Eu creio. Ele vai ressuscitar lá na frente, no dia da ressurreição. Eu tenho um amigo meu que ele diz: Marta cria que Jesus era poderoso para fazer no passado, que Jesus era poderoso para fazer no futuro. Ela só não cria que Jesus era poderoso para fazer no presente. Mas nós estamos aqui para dizer: Senhor, o Senhor Deus que fez, o Senhor Deus que fará, mas o Senhor Deus que hoje pode fazer. No presente, Jesus pode ressuscitar o nosso lar. Senhor Deus e Pai, nesta manhã, nós chegamos ao final deste trimestre, Senhor, em que aprendemos sobre famílias. Famílias que podem ser ajustadas, que podem ser restauradas, que podem ser reconciliadas pelo poder do Senhor. Senhor, nós queremos aliançar a nossa casa contigo. Nós queremos aliançar a nossa vida contigo. Senhor, nós queremos construir para ti e somente a ti um altar de adoração dentro do nosso lar. E por isso nós queremos declarar a nossa dependência de ti. Senhor, precisamos de uma intervenção. Precisamos de um milagre. Senhor, nós precisamos de ressurreição na nossa casa. Ressuscita os projetos, Senhor, que tenham sido frustrados. Ressuscita os sonhos da família que não sonha mais. Ressuscita, Senhor, o matrimônio, Senhor. Ressuscita o respeito, o carinho, o afeto, o cuidado, o zelo. Ressuscita, Senhor, a autoridade dentro dessa casa. Esses pais que perderam a autoridade, Senhor, faz nascer de novo o respeito, a reverência, a obediência dentro desse lar. Quebra todo jugo, Pai, pelo poder que é no nome de Jesus. Quebra o jugo da enfermidade, seja ela física, seja ela emocional, seja ela mental. Quebra, Senhor, e nos dá, Senhor Deus, saúde. Restaura nosso lar, nossa casa. Faz ressuscitar o nosso Lázaro, Senhor. Que nós saiamos daqui, Pai, cheios da Tua promessa. Sabemos que vamos entrar na nossa casa e será diferente, Senhor. Senhor, eu te peço por milagres, que ao chegar em casa, mães e pais, como aquela mulher Cirofenícia, encontrem aquele filho liberto. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que não haja, Senhor Deus, falta de provisão. Se a despensa está vazia, Senhor, envia o recurso para aquela casa agora, Senhor. Abre a porta do emprego agora, Senhor. Abre, Senhor Deus, os caminhos que têm sido bloqueados. Nós fazemos uma aliança, nossa casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós e as nossas casas serviremos ao Senhor. Nós estamos aliançados contigo. Jesus, entra na nossa família, muda o que tem que ser mudado, quebra o que precisa ser quebrado, constrói o que precisa ser edificado, faz o que só o Senhor pode fazer. Traz a ressurreição para dentro da nossa casa. E toda a glória, toda a honra, todo o louvor pertencem somente a Ti, para todo sempre. Amém. Deus abençoe a igreja nessa manhã.